Como vencer o desânimo e a decepção. Mas antes de mais nada, nós precisamos saber o que significa desânimo e decepção. Desânimo é um estado de desmotivação que uma pessoa sente. É o resultado de expectativas. Decepção é um sentimento de frustração, de desapontamento. Vou falar de algo aqui que todos nós enfrentamos: o desânimo e a decepção. Não tem nada de errado e também não é pecado, mas não é normal permanecer desanimado e decepcionado. Jesus nunca ficou desanimado e nem decepcionado com ninguém, e nem com coisas. Jesus é o padrão, é o nosso modelo, é o nosso referencial, amém? Então, veja bem, uma historinha aqui muito importante, um fato verídico. No Museu Norte-Americano, existe uma picareta corroída e velha que pertenceu a um pesquisador de ouro. Ele tinha chegado à conclusão de que em certo lugar havia um filão de ouro. Durante anos trabalhou sem descanso para localizar o tesouro escondido. Finalmente, desanimado, atirou a picareta que se enterrou no solo e comentou: "Este é o fim", e abandonou o trabalho. Passado anos, descobriu-se um filão de ouro a 4 metros da picareta abandonada. O explorador morreu e a picareta estava quase desfeita, corroída. Se ele não tivesse desanimado, ele teria ficado rico. João capítulo 4, versículo do 13 ao 14, Jesus ele afirma para a mulher samaritana: "Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Então veja bem, Jesus ele fala de 2 tipos de água: a água natural, a água do mundo, a água do poço, e a água do Espírito, a água da vida. Sede fala de satisfação de algo que está faltando. Quando bebemos da água natural, da água do mundo, ela nos sacia por um momento, mas voltamos a ter sede novamente. Quando bebemos da água do Espírito, ficamos satisfeitos. Amém? Então a maioria de nós somos insatisfeitos. Vivemos uma vida de insatisfação. E muitas vezes nem sabemos o que queremos. Isso é o que é o pior. Tem pessoas que têm mania de comprar sapatos, outros de comprar perfumes, outras de abrir a geladeira só para ver o que tem dentro. Sabe por quê? Porque tem sempre uma sensação que está faltando alguma coisa. Quando você procura o mínimo que seja, é porque está faltando, não está completo. Jesus ele diz: "Se bebermos da água que eu lhe der, nunca mais seremos insatisfeitos." Mas por que nós temos essa insatisfação, uma vez que nós já bebemos da água da vida, que é Cristo, que já bebemos do Espírito, uma vez que nós nascemos de novo, que somos filhos de Deus? Então veja bem, nós lemos o versículo 13, e não compreendemos o sentido dele por completo. Primeira parte do versículo fala: "Quem beber desta água, a água do poço", que aqui aponta para a água do mundo, a água natural, voltará a ter sede. Quando nós bebemos da água do Espírito, a água da vida que Jesus nos deu, nunca mais teremos sede. Mas qual é o problema? O problema é que nós deixamos de beber da água do Espírito e voltamos a beber da água do mundo. A sede volta. Mas me explica isso melhor. Todas as vezes que você coloca expectativas de ajuda, de suprimento, de conforto, de amor, de aceitação, seja em coisas ou seja em pessoas, você vai desanimar e ficar decepcionado. Isso é beber da água do mundo, da água natural. Agora, veja bem, desanimamos em relação a coisas, lugares, trabalho. Às vezes você não gostaria de estar num lugar ou de morar em um certo lugar,
Às vezes você não gostaria de trabalhar no trabalho que você faz, o salário que você ganha, o patrão que você tem, o chefe, as expectativas que colocam em você, de promoções que não são cumpridas. Na escola, muitos alunos são desanimados para estudar. A faculdade, em casa, a mulher às vezes fica desanimada para lavar roupa, limpar a casa, lavar vasilha, fazer comida, os afazeres de casa. E também, principalmente, as contas, né? Você trabalha, no final do mês tem um monte de conta para pagar, o dinheiro não sobra, nem para você comer bem, nem para você se alimentar bem, nem para você comprar uma roupa. Então, essas coisas, elas vão gerando desânimo em nós. Mas por outro lado também, nós desanimamos em relação a pessoas. O marido, ele desanima com a esposa com o marido, filhos, desanima com os pais com os filhos, irmãos, parentes, amigos, líderes, pastores, irmãos da igreja. Então nós desanimamos com pessoas. Agora, qual que é o problema por trás disso tudo? O problema são as expectativas. Expectativas é o problema por trás de tudo. As suas expectativas falam onde está o seu coração. Se em coisas, se em pessoas ou se em Deus. Expectativas é que nos faz ficar desanimados. Expectativas faz você ficar decepcionado, frustrado, desapontado. Há expectativas em riquezas, fama, poder, pessoas, cônjuge, filhos, pastores, líderes, irmãos, vai nos levar a ter sede novamente, porque não supre as nossas necessidades. Mas o dia que nós colocarmos as nossas expectativas em Deus, nós seremos supridos com a água da vida, porque essa é uma fonte inesgotável, uma fonte que não seca, nunca se esgota, nunca seca, continua a jorrar continuamente. Amém? Mas por que nós temos problemas no casamento? Porque pensamos que o cônjuge é que vai nos saciar, vai nos satisfazer. E a mulher que tem expectativas que o marido dela será um príncipe encantado, que vai abrir a porta do carro todas as vezes que ela entrar, que vai ser sempre aquela pessoa gentil, dócil, amorosa a vida inteira. Mas o marido às vezes é bruto, ignorante, sem educação, bate a porta e diz: "Você não vai entrar não!" Ele é rabugento, é ranzinzo. O que a mulher sente naquele dia? Sede, porque ela não foi satisfeita. E o homem? O homem também, ele coloca expectativas na esposa. Ele espera que a esposa seja melhor que a mãe dele foi, que cozinha melhor, que anda sempre bem arrumada, cheirosa, bonita e atenciosa todos os dias. Não importa quantos anos essa mulher tem. Quando a ficha cai, ele descobre que ela não cozinha tão bem, que às vezes ela erra no sal, a comida fica salgada, e que ela não é a princesa dos seus sonhos. Ela é rabugenta e ranzinza. O resultado da decepção é o desânimo. Ambos ficam desanimados. Pais ficam desanimados e decepcionados com os filhos. Por quê? Porque colocam expectativas grandes demais nos filhos. Muitos pais gostariam que seus filhos fossem alguém na vida, estudasse, fizesse a faculdade que eles não fizeram, ou gostaria que os filhos casassem com a pessoa que lhes agradasse. Quando isso não acontece, ficam decepcionados, desanimados com os filhos, são insatisfeitos. Filhos também colocam expectativa nos seus pais. Muitos filhos queriam ter pais ricos. Outros querem ganhar presentes caros, mesadas, festas de aniversário top, roupas caras, celular, bicicletas e outras coisas de valores. Mas a maioria dos pais não tem condições. Porque se tirar o dinheiro de uma coisa,
Se fazer algo ali, vai faltar na vida financeira, vai faltar no alimento, vai faltar em uma conta. Então não consegue satisfazer as necessidades dos filhos. Resultado, os filhos decepcionados, frustrados, desanimados com seus pais, são insatisfeitos. Agora, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Não espere receber algo de Deus vindo através de pessoas ou de coisas. Não espere receber algo de Deus vindo de pastores ou irmãos. Não espere uma visita do seu pastor. Não espere que quando você ligar, ele vai estar disponível para te atender. Não espere que ele vai resolver os seus problemas. Não espere que ele vai orar por você e você será curado. Não espere. Não espere que ele vai lembrar de você nas datas importantes. Não crie expectativas em homens. O ser humano é incapaz de satisfazer as necessidades umas das outras. Você vai se decepcionar, vai se frustrar, vai desanimar e vai ficar desapontado. Coloque expectativas em Deus. Fala assim: eu preciso colocar as minhas expectativas em Deus. Diga: só o Senhor é Deus. Mas nós colocamos expectativas em pessoas como se fosse Deus. Espera aí, eu vou repetir. Mas nós colocamos expectativas em pessoas como se fosse Deus. Alguém pode dizer: eu vim para a igreja, pensei que o pastor, a pastora, os irmãos seria diferente, mas não são. Resultado, fica decepcionado, desanimado e não querem mais para a igreja. Os pastores também têm expectativa nos irmãos da igreja. Quando delegam uma função, quando marcam a reunião, os irmãos não vão. Quando colocam expectativas que os irmãos vão vir ao culto, vai vir a oração, vai ofertar, vai dizimar. Coloca expectativas que a igreja vai crescer. Também decepciona e se frustra e fica desanimados e desapontados, e muitos desistem do ministério. Os irmãos colocam expectativa nos pastores e os pastores também colocam expectativa nos irmãos. Agora, se você não colocar expectativas, o que vier é lucro. Repete comigo: se eu não colocar nenhuma expectativas, o que vier é lucro. Por exemplo, os pastores são uma bênção. A irmã Ana Paula é uma bênção. O irmão Fernando é uma bênção. O irmão Wesley é uma bênção. O irmão Tony é uma bênção. A irmã Sônia é uma bênção. Você vai se alegrar. Por quê? Porque o que vier é lucro. Você não espera nada. Você não coloca expectativa em ninguém. Eu faço uma pergunta para você: você teria coragem de colocar expectativas na Estela? Não teria. Você teria coragem de colocar expectativas no Adriel, que está com o rosto virado para o lado, não está entendendo nada do que eu estou falando? Não colocaria. Você está entendendo? Mas é muito difícil não ter expectativas, sim ou não? É muito difícil. Agora, o nosso padrão é Jesus. Fala comigo: Jesus é o meu padrão, é o meu modelo, é o meu referencial. Jesus, ele nunca ficou decepcionado, nunca ficou desanimado, nunca ficou desapontado, frustrado, porque ele se recusava a receber suprimento que vinha de pessoas ou coisas. Me entenda, o primeiro milagre que Jesus transformou foi água em vinho. Em João capítulo 2, versículo 11, diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas também em João capítulo 2, versículo 23 ao 25, Jesus já estando em Jerusalém,
Estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, ou seja, do ser humano, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus, ele curou um homem que era paralítico há 38 anos. E João capítulo 5, versículo 16 fala que os judeus perseguiam Jesus por causa do milagre que ele fez na vida do homem no dia de sábado. Mas também em João 5, capítulo 5, versículo 41 e 42, Jesus ele falou: eu não aceito glória que vem dos homens. Eu vim em nome de meu Pai, não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Presta atenção. Em sua vida, Jesus tomou Deus como sua satisfação. Ele nunca colocou esperança no homem, nem esperou qualquer coisa do homem. Suas expectativas eram somente em Deus. A mesma multidão que um dia estava gritando Hosana nas alturas, no outro dia iria gritar crucifica-o, crucifica-o. Apesar disso, o Senhor nunca se sentiu desanimado, decepcionado, frustrado e desapontado. Nem os elogios dos discípulos, nem da sua mãe, nem dos seus irmãos, nem da multidão e nem a oposição dos inimigos jamais afetaram a sua vida. Jesus, ele não colocava expectativas e nem aceitava expectativa de pessoas ou coisas. As suas expectativas eram em Deus. O seu suprimento vinha do Pai. Fala comigo assim: as expectativas de Jesus eram no Pai. E para finalizar, olha o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 13, parte B. Jesus, ele disse o seguinte, que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Jesus, ele se recusou receber glória que viria de homens, que viria da humanidade, porque ele entendeu que toda honra, toda glória e todo poder pertencia somente a Deus, e todo o seu suprimento, todas as suas expectativas vinha do Pai e não do homem.